Então, boa tarde mais uma vez. Só para comprovar que está tudo ok, entretanto, para aqueles que entraram, conseguem todos ver e ouvir bem? Ok, excelente. Então, aquilo que nós vamos fazer hoje é uma análise comentada. Eu vou fazendo uma análise aos títulos do PSI 20 que foram pré-selecionados na sondagem e, ao final de cada uma das análises, vamos conversando no chat, vão comunicando, vão expondo as vossas questões e diferentes pontos de vista, o que também acaba por ser bastante útil, e eu vou expondo aqui, assim, desta forma, aquela que é a minha visão técnica acerca de cada um dos títulos. Vou indo por ordem alfabética e vou fazendo uma suspensão ao final de cada análise para fazermos, então, um breve comentário a cada uma das mesmas. Começando aqui pela Altri. A Altri tem vindo a apresentar um comportamento fantástico do ponto de vista ascendente desde o início, aliás, desde o final do ano passado, desde outubro do ano passado. O seu movimento ascendente tem vindo a ser bastante linear e parece agora querer mostrar alguma tranquilidade. A grande questão neste momento passará por saber se esta é uma correção natural, se é uma correção normal ou se poderá vir a ser o início de um movimento de inversão. Reparem que se nós fizermos, por exemplo, só por curiosidade, traçarmos aqui um padrão de Fibonacci, reparamos que ela pode vir perfeitamente até aos 3,63 sem que isso signifique uma inversão de tendência. Isso em termos teóricos, porque em termos práticos acaba por ser muito mais complicado do que isso. Reparem que também, e olhando para o padrão passado daquilo que a Altri tem feito, sempre que nós temos um movimento apiculado e um movimento reto, rápido, geralmente isto são antevisões de pelo menos de um abrandamento do movimento ascendente. Sempre que nós temos uma consolidação, a consolidação dá-se de forma diferente daquilo que está a acontecer nos últimos dias. É uma consolidação feita em forma mais horizontal. Reparem, na última que foi feita, aqui entre fevereiro e março, aliás, entre janeiro e março, janeiro e fevereiro, tivemos aqui uma consolidação quase horizontal, um abrandamento significativo do movimento ascendente que acabou por depois dar origem a uma ruptura, uma nova ruptura e um novo movimento ascendente. Podemos reparar que se nós traçarmos aqui, por exemplo, um movimento de consolidação e se o projetarmos, vamos ter uma zona de preço muito semelhante ou muito próxima daquela que é a atual. Vamos ter aqui um quase atingir milimétrico por parte da Altri, da sua projeção. Isso é, de facto, bastante interessante do ponto de vista técnico, porque nos dá de visão do que é a fidedignidade de cada um dos títulos. Neste caso em concreto foi, de facto, quase ao milímetro que aquela projeção se deu e que a consequente inversão se deu. Como eu dizia, nós podemos ter perfeitamente nesta fase aqui um cenário de correção. Podemos ter aqui um movimento depois de recuperação, um novo movimento de retração e depois um movimento ascendente. Uma forma de consolidação um pouco mais prolongada no tempo. Se me perguntarem, eu acredito que seja mais por este cenário, mais para este cenário que nós possamos vir a estar presentes. É demasiado precoce e até irresponsável falar neste momento de uma potencial inversão de tendência quando nós estamos acima dos máximos históricos, dos máximos que foram atingidos em 2007. Por isso, falar nesta fase de uma inversão de tendência, da forte tendência ascendente que tem vindo a ocorrer, é, na minha opinião, descabido para já. É importante, e digo isto em relação aos restantes títulos do PSI 20 também, é importante considerarmos algo. Os títulos do PSI 20, na sua maioria, todos aqueles que nós vamos analisar praticamente, estão num forte ciclo ascendente. Qualquer tentativa de entrada será, na minha opinião, ou uma saída, ou deverá ser uma saída ou uma entrada longa. Isto para dizer que shortar neste momento títulos do PSI 20 poderá ser super arriscado, sobretudo para quem faz trading de médio e longo prazo. Para quem faz day trading ou para quem faz position trading, para quem negocia, por exemplo, um gráfico horário, ok, tudo bem, é plenamente viável, até porque podemos vir a ter uma correção um pouco mais prolongada. Para todos os restantes poderá ser demasiado arriscado e por isso o meu alerta em termos de prudência. Vamos olhar aqui para a Altri num time frame mais reduzido. Vamos começar pelo time frame de 1 hora. Reparem, e já vamos ao padrão que está desenhado na imagem, reparem que de facto
tendência ascendente tem sido bastante linear e a consolidação, todas as consolidações que têm vindo a ocorrer têm sido consolidações muito horizontalizadas, são correções muito ligeiras, prolongadas no tempo, que acaba por também tornar fácil a negociação. Aquilo que nós neste momento poderemos ver na Altri é um potencial Head and Shoulders Top que está próximo da sua ativação. Podemos vê-lo melhor no gráfico de 4 horas e repare-se que é de facto um padrão que poderá vir a preocupar-nos. Nós temos neste momento a Altri precisamente acima da zona de suporte. Se a zona de suporte for testada e não for comprometida, se tivermos uma continuação do movimento ascendente, isso é fantástico e vamos ter a Altri em novos máximos. Mas poderemos perfeitamente ter um cenário de inversão e deveremos estar preparados para essa possibilidade. Se nós tivermos um cenário de inversão, deveremos contar com uma projeção potencial a rondar aqui a zona dos 3,47, 3,48, o que ainda assim acaba por não ser uma catástrofe. Se for só isso, e reparem, podemos perfeitamente ter aqui um movimento de inversão, ter aqui uma pequena consolidação, e esta ser inclusive uma boa oportunidade de entrada, mas poderá também ser, como é óbvio, o início de um fim. O início de um movimento um pouco mais prolongado do ponto de vista técnico e uma correção um pouco mais estendida no tempo. Para já, como eu disse anteriormente no gráfico horário, acredito que possamos ver a Altri a consolidar mesmo que seja de uma forma um pouco mais agreste e em aproximação aqui, por exemplo, aos 3,45, mas 3,45 ficarão mais ou menos nesta zona, mas não, na minha opinião, para já uma potencial inversão de tendência. Será para já demasiado precoce falarmos sobre essa possibilidade. Bem, referências de negociação. Como é óbvio, para quem negocia no curto prazo, curto médio prazo, este potencial Head and Shoulders deve ser tido em consideração. Se ele não chegar a ativar-se, não devemos, como é óbvio, contar com ele e devemos ignorá-lo. Se a sua ativação acontecer, se tivermos a quebra em baixa dos 3,92 ou se quisermos, inclusive, podemos deixar aqui uma pequena zona de suporte em vez de um suporte fixo e prolongar a nossa zona de suporte até aos 3,79, dependerá também muito daquilo que a Altri fizer nos próximos dias. Se tivermos a sua ativação, é bastante provável que tenhamos pelo menos uma aproximação aos 3,36 e eventualmente um prolongar do movimento de correção. Se eventualmente tivermos a quebra em alta deste máximo relativo, deste pequeno máximo relativo, que é neste momento o potencial ombro direito, fica nos 4,07, 4,08, então teremos uma continuação do movimento ascendente e muito provavelmente uma nova ida a máximos. São então estas as referências de negociação em relação à Altri, é este o cenário da Altri e estou a ver que já há aqui algumas questões. Vamos então abrir o espaço ao diálogo, ok. Problemas técnicos. Eu já agora vou, para todos, vou tentar fazer uma gravação. Aliás, estou a gravar, não sei se vou conseguir fazer com que haja o upload, porque de facto pressuponho que o vídeo seja muito pesado e quando assim é, às vezes não consigo fazer o upload. Fica então aberto às vossas questões, sugestões, dúvidas e diferentes pontos de vista em relação à Altri. Tudo o que tenham para dizer, estejam à vontade. Bem, não havendo questões em relação à Altri, vamos passar ao BCP já de seguida. Depois no final também, se houver alguma questão, poderemos depois voltar a algum dos títulos que fiquem menos bem esclarecidos. Passando então ao BCP. O BCP, que é a estrela desta sessão, já que foi o título que reuniu o maior número de votos, continua a despertar grandes paixões entre os investidores do PSI 20, o que acaba por ser um pau de dois bicos em termos de investimento, porque nós poderemos perfeitamente ter aqui um cenário de entusiasmo, mas também podemos ter rapidamente e facilmente um cenário de pânico. Isto porquê? Porque normalmente o BCP é aquele título que é negociado pela maioria das pessoas, incluindo pessoas sem grande instrução em termos de mercados financeiros, que são pessoas que geralmente ou ficam agarrados ao título e não o vendem de forma nenhuma, ou então rapidamente e facilmente entram em pânico e provocam movimentos de sell-out. Isso pode-se ver aqui pelo último ano do BCP. Repare-se
repare-se que os movimentos descendentes têm sido muito rápidos e muito fortes, muito devido também, na minha opinião, a essa componente psicológica, a carga psicológica que o título tem agregada. Repare-se que o BCP deu aqui um sinal interessante de compra para o médio prazo, na ativação, na quebra em alta deste fundo em V imperfeito, na quebra em alta dos 0,72, 0,73, acabou por ser aqui uma interessante oportunidade de entrada de curto prazo, porque ele no longo prazo ainda não conseguiu fazer uma inversão definitiva de tendência, na minha opinião. No curto prazo já conseguiu atingir a sua projeção, tem vindo a caminhar de forma bastante significativa. Repare-se que mesmo depois da projeção já atingiu os 30% de mais-valia e estamos neste momento a fazer aquilo que poderá vir a ser uma correção que eu tinha já previsto na última análise. Estes dois traços tinham ficado aqui na última análise que tinha feito ao BCP e eu tinha previsto na altura que poderíamos ter aqui uma consolidação e uma retração, pelo menos até aos 0,8. É isso que aparentemente estamos a ter neste momento. O título está agora a entrar numa zona de sobrecompra, o que poderá eventualmente ser um sinal de oportunidade. Vamos já ver no gráfico horário com mais detalhe esta questão, mas de facto poderá vir a ser uma possibilidade. Importante dizer, antes disso, que de facto o título bateu aqui na forte resistência que são os 10 cêntimos e retraiu. Esta resistência poderá vir a dar um pouco de trabalho a ser ultrapassada. A ser ultrapassada em alta, rapidamente nós podemos ter uma mais-valia de 10, 11%. É a vantagem e a desvantagem de negociar o BCP. É um título naturalmente alavancado. Nós não precisamos de ter um grande número de títulos, ou melhor, um grande valor financeiro associado ao título para termos uma grande exposição ao mercado e uma grande volatilidade da carteira. É por isso um título que é necessário negociar e manusear com alguma prudência. Olhando aqui para o gráfico horário, poderemos ver que o BCP deu aqui recentemente aquele sinal de compra que ele deu foi verificável no gráfico, neste caso de 4 horas, também no gráfico horário. Tivemos aqui uma espécie de um fundo redondo e temos neste momento o título a lutar contra um importante, ou pelo menos contra uma pertinente zona de referência. Nós temos neste momento o título a ultrapassar em baixa o suporte, o mínimo relativo que estava nos 0,83 e, eventualmente, isto poderá vir a ser preocupante. Na minha opinião, não é para já um ponto de grande preocupação, porque mais importante do que isso e mais no curto prazo, nós estamos aqui perante um potencial duplo fundo que, a ser ativado, pode de facto vir a formar uma mais-valia significativa para o título e pode vir a projetá-lo para novos máximos. Mesmo que não contemos com o cenário de duplo fundo, podemos perfeitamente ter aqui em consideração um cenário de fundo em V assimétrico. Se nós tivermos aqui um rápido movimento ascendente e uma quebra em alta da zona dos 0,87, poderemos perfeitamente ir para máximos relativos de curto prazo e termos um novo assalto aos 10 cêntimos. Se isto acontecer, se nós tivermos então a quebra em alta dos 0,87, eu estou bastante otimista no BCP e acredito que poderemos ter um potencial aqui de progressão interessante. De qualquer forma, não é demais salientar que temos neste momento o título abaixo do mínimo relativo anterior e por isso, se este mínimo relativo aqui na zona dos 0,8 ou 0,79, 0,8 for quebrada em baixa, podemos ter uma continuação do movimento descendente perfeitamente e isto poderá levar a uma galvanização descendente. O tal pânico potencial de que eu falava há bocado poderá voltar a instalar-se no BCP e poderemos ter uma continuação do movimento descendente de longo prazo. Poderemos ter aqui, reparem, se nós fizermos um pouco zoom out, nós temos tido aqui no longo prazo, temos vindo a ter um movimento descendente. Nesta fase não poderemos considerar mais do que uma simples reação de curto-médio prazo, porque a reação tem apenas 3 meses de duração, que é aquilo que normalmente está associado a uma tendência secundária, e poderemos nesta fase, se não houver rapidamente a recuperação em alta da zona de resistência, poderemos ter então uma continuação do tal movimento de médio e longo prazo e uma ida do BCP, aproximação pelo menos aos 7 cêntimos. É uma possibilidade que deverá ficar em cima da mesa, por isso, só para recapitular aqui os pontos de interesse, fica então sob vigilância os 8 cêntimos,
do ponto de vista descendente e os 8,7 cêntimos do ponto de vista ascendente. Para quem está dentro, na minha opinião, será pertinente pelo menos fazer uma desalavancagem se houver aqui a quebra em baixa deste ponto. Para quem ainda não está dentro, para quem está eventualmente a ponderar uma entrada, na minha opinião, será pertinente esperar pela quebra em alta desta zona de resistência antes de fazer uma eventual entrada, porque seria esta eventual zona de resistência que ativaria o tal cenário que eu gosto de utilizar de uma entrada na zona de sobrevenda no gráfico horário. Se bem que, neste caso em concreto, é importante também que o tenhamos em atenção, o BCP está numa tendência de longo prazo descendente, por isso aquele filtro de que eu tenho vindo a falar, pelo menos nas sessões da Active Trades, não deve ser tomado em consideração para aqui, porque temos as duas primeiras partes do filtro inviabilizadas. Bem, vamos então aqui ao chat ver as dúvidas que existem em relação ao BCP. Vou aqui vir um pouco atrás. Entretanto, para quem ainda não colocou as dúvidas, estejam à vontade, podem ir escrevendo que eu já leio. Ok, o Otávio faz-me aqui uma pergunta pertinente em relação ao BCP. Eu não queria entrar muito pela análise fundamental, até porque, como sabem, eu depois começo a filosofar e não queria que a sessão de hoje ficasse muito extensa, mas esta pergunta é pertinente e eu acho que deve ser respondida. Há duas questões aqui que devemos ter em consideração, na minha opinião. Ou pelo menos dois time frames, o curto prazo e o médio e longo prazo. Para o BCP, numa ótica de longo prazo, é ótimo que haja uma conversão de dívida em ações, porque isto é como se fosse um aumento de capital mascarado. Quem tem dívida pode convertê-la em ações, não sei se existe essa opção ou se será algo semelhante ao que aconteceu no Banif, pelo menos uma parte da dívida ser compulsivamente obrigada a transformar-se em ações. Seja como for, toda a dívida que seja convertida em ações vai ser dinheiro que o BCP não vai ter de pagar. E isso vai fazer com que haja um potencial mais-valia futuro para o título em si, porque há uma menor dívida a pagar. Para os acionistas, sobretudo no curto prazo, há uma diluição do número de ações. Havendo uma diluição do número de ações, vai haver uma forte, ou pelo menos um aumento teórico da pressão vendedora no mercado e uma diminuição teórica do valor do título, porque para o mesmo valor, em termos de capitalização bolsista, o BCP vai ter mais títulos, ou seja, o valor por título vai ser menor, o que vai fazer com que haja uma pressão para os títulos do curto prazo. É por isso que eu acredito que... Ok, o Paulo pergunta, e era isso que eu ia dizer. Porquê que depois de haver esse anúncio houve uma subida de 10%? Porque, como eu dizia, para o título no longo prazo pode haver aqui um potencial significativo de ganho. Para quem é acionista de curto prazo, duvido que haja uma potencial mais-valia. E eu muito me engano, ou escrevam o que eu estou a dizer, este mesmo argumento que foi agora utilizado durante a subida pode vir a ser utilizado nos próximos tempos se o BCP começar a descer. Todos os analistas de renome que nós tão bem conhecemos vão vir para a praça e vão dizer: epá, isto está-se a dever à enorme diluição, ou pelo menos não será enorme, mas é uma diluição significativa e poderá vir a dar-se esse motivo para justificar uma eventual queda, que eu ainda não sei se pode vir a acontecer, mas que não é de todo descartável. Reparem também noutro ponto. Eu duvido que esta notícia tenha vindo de agora. É agora pública, vem agora para a comunicação social, mas é uma notícia que já não nasceu agora e é uma decisão que já não foi tomada agora. Reparem o que é que o título tem vindo a fazer. Se quisermos entrar um pouco mais na análise fundamental, o título tem vindo a fazer uma correção significativa com um volume crescente. Ele tem neste momento um potencial de desvalorização de curto prazo de 16%, com um volume que tem vindo a subir. Se eu fosse adepto das teorias de conspiração, tenderia a dizer que poderá ter havido uma fuga de informação e poderá ter havido uma descapitalização, ou pelo menos uma saída parcial de algumas posições de alguns acionistas. Isto poderá, como é óbvio, ser apenas uma teoria de conspiração, mas também não será uma teoria de descartar, pelo menos. Bem, a pergunta diz que eu não sou de dar grande importância às médias móveis. Não sou... Eu gosto das médias móveis, sobretudo para fazer estratégias automáticas. São muito boas, na minha opinião, para fazer detecção de tendências no mercado português. Já vamos falar de outros mercados.
No mercado português, eu utilizo as médias móveis eventualmente para fazer uma estratégia automática para me dar uma indicação de tendência. No mercado americano, por exemplo, é sabido que as médias móveis servem muitas vezes de suporte e resistência, porque acaba por ser um fenómeno psicológico que eu já vinha a falar algumas vezes, que é quase como alguns padrões ou como as linhas de tendência. Eles acontecem e são valorizados porque toda a gente está à espera que eles aconteçam. Se houver uma média móvel que sirva de suporte e toda a gente estiver à espera que aquela zona de preço seja um suporte, vai haver um aumento da pressão compradora e ela, mesmo não tendo um significado teórico, na prática vai fazer com que haja uma impulsão do preço e vai ganhar um significado prático. No mercado português, eu acredito que não haja uma grande... o self-fulfilling... enfim, a teoria do acontecer só porque toda a gente está à espera que aconteça. Por isso, eu acabo por não as valorizar muito no sentido prático. O Joaquim pergunta se o valor de troca for substancialmente acima dos 8 cêntimos. Isto em relação à dívida, penso eu. Bem, aí a questão... Reparem que normalmente o cálculo é feito de forma matemática. Eu, como digo, não estou dentro desta questão. Não sei o que é que foi dito. O Nuno Alves está a dizer que é obrigado a converter em ações. Se é obrigado a converter em ações, o BCP não vai fazer um mau negócio. Por isso, eu acredito que a haver uma troca será provavelmente na zona dos 8 cêntimos, eventualmente. Não sei, é mesmo uma questão que eu não vou comentar porque não estou suficientemente dentro dela para criar um juízo sobre ela. O André pergunta-me... Sim, o André está aqui a fazer uma pergunta que também é interessante. Ok, face à tendência de longo prazo, que é uma tendência descendente, como já viemos a falar, mesmo que haja uma correção de curto prazo e mesmo que haja, enfim, alguma sinalização de curto prazo, se não será demasiado arriscado testar uma entrada. A verdade é que, André, isto é uma questão muito psicológica. Já agora vou-vos convidar, todos os que tiverem a possibilidade, de ir ao Sheraton no dia 2 de maio, se não me engano, vai haver uma sessão de Active Trades e eu vou falar sobre psicologia de trading. E vou falar precisamente sobre esta questão. É uma das questões que mais nos prejudica nos mercados financeiros. Vou abordá-la muito rapidamente sem dissipar-me. Quando nós temos... Uma das características que mais prejudica os investidores nos mercados financeiros é a teoria da dupla confirmação. Ou seja, nós precisamos de ver que a nossa teoria é múltiplas vezes confirmada para que a sigamos. E isso faz com que percamos oportunidades. Isto para dizer o quê? Muitas vezes nós temos, no curto prazo, uma indicação de inversão de tendência, como tivemos aqui, e acabamos por não a seguir porque no médio e no longo prazo ainda não tivemos confirmações suficientes. Como sabem, eu gosto muito dos padrões técnicos precisamente por causa disso, porque muitas vezes nós ainda não tivemos sequer uma inversão de médio prazo, já o curto prazo nos está a dar uma sinalização de inversão. Quando a inversão no longo prazo acontece, muitas vezes já é tarde demais e já está a começar a haver uma distribuição. Não quero com isto dizer que seja bom fazermos uma entrada demasiado precoce. Não. Mas quero com isto dizer que quando nós temos evidências suficientes do ponto de vista técnico para uma entrada, devemos fazê-la. Mesmo que seja uma entrada prudente, mesmo que seja, por exemplo, aqui uma entrada de curto prazo, com um stop muito próximo, por exemplo, imaginem, se nós tivéssemos aqui a quebra em alta da pequena resistência, deixar o stop abaixo do mínimo relativo que entretanto se formaria e ir progredindo o nosso stop de acordo com a evolução técnica, mas não perdendo uma oportunidade. Digo mais ainda, em vez de, por exemplo, se a nossa posição ou se a nossa expectativa fosse entrar com 1000 euros, em vez de entrarmos com os 1000 euros, entrarmos só com 200 ou com 300. Porque senão, se nós perdermos a oportunidade psicologicamente, isso vai deixar marcas. E nós vamos ter a tendência a ir atrás da oportunidade, muitas vezes de forma alavancada mais tarde, para tentar recuperar aquilo que podíamos ter ganho e que eventualmente não ganhamos. Bem, não dissipando, acho que respondi a esta questão. Em relação à questão do Telmo, não faço ideia. Não acredito que para já... Aliás, primeiro e começando por aí, os resultados são subjetivos. O que é um bom resultado é subjetivo. Para mim é subjetivo, é objetivo que o BCP, quando o BCP começar a dar lucro sustentado.
Quando tiverem lucros sustentados, para mim isso vai ser um bom sinal e vai ser um bom resultado. Enquanto os bons resultados se limitarem a menores perdas, não é suficiente para mim, enquanto investidor de análise fundamental, uma entrada num título que continua a dar perda, mesmo que ela seja menor. É verdade que há um potencial de valorização futuro, mas eu, pessoalmente, enquanto investidor de análise fundamental, gosto de me guiar pelo lucro atual do título, pela conversão do meu capital em mais-valias. E isso só se consegue ver se o título começar a dar lucro, que para já acredito que ainda não vai ser o caso. Vamos ver se para breve isso acontece. Mas, como vos dizia, não queria dissipar muito em termos de análise fundamental, porque senão depois perdemos um pouco da análise técnica e seria hoje esse o principal motivo deste webinário. Respondendo às questões que têm vindo a ser colocadas em relação à disponibilização do vídeo, como disse, eu vou tentar disponibilizá-lo. O Macshape está a dar uma opção que é dividi-lo, eu vou tentar fazê-lo. A questão tem muito mais a ver com o meu espaço interno. Não sei se vou ter espaço interno suficiente para a gravação até ao final. A ver, vamos. De qualquer forma, fica a promessa que vou tentar fazer depois o upload do vídeo. Bem, mais dúvidas em relação ao BCP, sobretudo se forem técnicas. Se forem fundamentais e eu puder responder e souber responder, também respondo, mas sobretudo dúvidas técnicas seria o ideal. O Marcos está-me a falar de uma quebra de linha descendente. Acredito que que o Marcos se esteja a referir eventualmente a esta linha, talvez. Esta linha já foi quebrada. Sinceramente, Marcos, não vejo uma linha de tendência descendente. Durante muito tempo, isto é uma questão também, eu vou tentar não dissipar muito, mas não queria deixar de abordar esta questão muito rapidamente. As linhas de tendência e os marcos técnicos em si são importantes quando eles são claros, sobretudo as linhas de tendência. Como é um padrão self-fulfilling, que só acontece, como eu dizia anteriormente, se estiver toda a gente a olhar para ele, se for demasiado difícil de a vermos, vai ser menos provável que esteja alguém a negociá-la. Neste caso em concreto, eu não consigo ver de forma clara, objetiva e rápida nenhuma linha de tendência. Por isso, não me guiaria a minha negociação pela sua quebra em alta ou em baixa. Eventualmente, se ela existisse, eu poderia deixá-la como referência, mas não a deixaria como guia de negociação, porque de facto não me parece, posso não estar a vê-la, mas não me parece ser óbvia o suficiente para tal. Ora, o SC pergunta a valores atuais com o gráfico corrigido a que valor é que corresponde o máximo de 2014? Corresponde a cerca de 14 cêntimos. O Marcos pergunta-me tecnicamente qual é que é a minha posição no título BCP. É um pouco aquilo que eu estive a dizer. Eu posso compartilhar com vocês que tenho neste momento no BCP uma pequena posição que abri nesta zona, aqui no gráfico diário vê-se melhor. Abri aqui nesta zona dos 7,3 cêntimos na ativação do fundo uma pequena posição. Fechei-a parcialmente na aproximação a esta resistência e estou à espera de uma reação aqui da tal ultrapassagem em alta dos 8,7 para voltar a reabrir a parte que fechei no contacto com a resistência. Mas isto é uma estratégia muito pessoal, não é de todo um aconselhamento. Por isso, não se guiem por aquilo que eu faço em termos de negociação, porque de facto cada pessoa tem os seus time frames em termos de atuação, tem a sua estratégia e cada estratégia deve ser única. O Carlos pergunta-me se eu considero a quebra em alta dos 12 cêntimos como um forte sinal de subida. Deixa-me olhar para o gráfico. Eu acho que daqui até aos 12 cêntimos há um caminho muito grande a percorrer. Mais importante do que os 12 cêntimos para mim foram os 8,68. Este foi o sinal de inversão de médio prazo.
depois de termos ultrapassado os 8.68 e 8.62, perdão, em alta, tivemos o BCP a fazer uma inversão de médio prazo. Porque reparem, se nós olharmos para o gráfico diário, todos estes máximos relativos são equivalentes em termos de profundidade e em termos de distância. Se olharmos para o gráfico semanal, em termos de relevância do movimento de longo prazo, só teríamos um forte sinal de compra na ultrapassagem alta dos máximos relativos, que ainda estão muito distantes. Respondendo de forma concreta à questão, considerei muito mais importante e muito mais pertinente a quebra em alta dos 0.862, 864. Nesta fase, a ultrapassagem dos 10, dos 993, seria importante, tal como seria importante dos 12, dos 1134. Mas, como eu digo, do ponto de vista estratégico, o principal marco de médio prazo já foi, felizmente, para o BCP ultrapassado em alta. Bem, não havendo mais questões em relação ao BCP, ou se houver, guardem-nas para o final e depois voltamos a comentar, vamos passar para os CTT. Os CTT tiveram aqui um interessante sinal de progressão depois da quebra em alta desta forte zona de resistência. Repare-se, os CTT têm vindo a ser considerados, eu tenho-os acompanhado de perto, porque de facto tem sido um título fantástico do ponto de vista técnico, um perfeito relógio suíço. Sempre que há um anúncio de movimento por parte do CTT, eles normalmente fazem a continuação do movimento e chegam inclusive à projeção quando é caso disso. Repare-se na força da quebra ascendente desta fortíssima zona de resistência que veio a formar-se, que veio a combinar-se durante meses. A quebra em alta da zona de resistência que começava nos pontos dos 8 euros e que acabava nos 8,25, acabou por resultar num forte rally ascendente que ainda agora se mantém. Nós temos neste momento duas grandes referências de longo prazo para o CTT, de médio e longo prazo. Em termos de longo prazo, a grande referência está aqui. O grande suporte está aqui nesta zona. Nós neste momento não temos referências em termos de resistências, porque o título está em máximos. Aliás, podemos considerar, se assim o quisermos, os 10,44 uma pequena resistência, mas não é uma resistência forte o suficiente de todo para fazer com que haja uma inversão de tendência, pelo menos para já. Não é sinalizadora de tal. A nossa grande referência, para quem está longo em termos de negociação, será então esta zona de suporte que marca estes dois mínimos relativos. Se tivermos a quebra em baixa deste pequeno marco, deste pequeno suporte, poderemos ter eventualmente uma preocupação de curto prazo, mas ainda não de médio e longo prazo. Olhando aqui para o gráfico horário, repare-se que o CTT tem vindo aqui a desenvolver diversos padrões e contrapadrões. Tivemos aqui várias oportunidades interessantes de entrada. No CTT tivemos sim uma oportunidade de entrada com base naquele sistema de filtros que eu tenho vindo a referir. Tivemos aqui um toque na zona dos 15 do estocástico, um toque que depois gerou um movimento de inversão no gráfico horário, movimento esse que depois progrediu para novos máximos. Foi uma excelente oportunidade de entrada para quem ainda estava fora. Este movimento acabou por culminar num duplo topo este que está agora a formar-se, foi ativado, houve um reteste ao duplo topo e temos neste momento um duplo fundo, um micro duplo fundo no gráfico horário. O que é que me preocupa neste momento aqui no CTT em termos de curto prazo? Preocupa-me que nós continuemos abaixo da zona de suporte, da anterior zona de suporte, que agora é a zona de resistência. Neste caso não poderemos considerá-lo como uma neckline, porque é um duplo topo, mas se tivéssemos aqui um head and shoulders, a base da neckline estaria a servir de resistência. Nós podemos perfeitamente ter aqui um cenário potencial de descida de médio prazo. Este cenário é ainda está demasiado distante, na minha opinião, não deve ainda ser considerado, não deve ser valorizado em termos de negociação, mas deve ser considerado em termos estratégicos, porque ele pode de facto vir a ocorrer. Se ele, em termos de negociação, se nós tivermos aqui a quebra em baixa dos 9,8990, poderemos ter uma continuação deste movimento descendente e poderemos vir a ter uma correção um pouco mais alargada no tempo no CTT. Se eventualmente tivermos a quebra em alta desta zona de suporte, poderemos e deveremos ir muito provavelmente testar máximos. É ainda assim, não é de excluir a possibilidade de nós virmos novamente cá acima e depois termos uma reação descendente.
Mas, na minha opinião, e dado o movimento prévio do CTT, dado o forte movimento ascendente, não existem para já quaisquer indícios de inversão numa ótica de médio e longo prazo. Os CTT estão bastante fortes, têm aqui uma margem de progressão muito significativa e, por isso, estando entre um pequeno suporte e uma pequena resistência, a grande probabilidade é que os CTT quebrem em alta a resistência e vão para novos máximos. É ainda assim, como eu dizia, importante continuarmos a vigiar as referências de negociação, mas para já tudo parece estar ok com este título e não há qualquer sinal de alarme, qualquer sinal de perigo, para já não há nenhuma bandeira de sinalização. Bem, é isto então em relação ao CTT, fico aberto às vossas dúvidas. Ok, a questão do Rui já foi respondida. Esta questão Perdão. O André pede-me para eu desenvolver a questão dos filtros. Isto foi um sistema de negociação que eu apresentei nos dois seminários, no de Lisboa e no Porto, no Sheraton do Porto e no Sheraton de Lisboa. É um sistema de negociação que eu desenvolvi. Eu ainda não falei muito sobre ele no blog, mas é um sistema que quem me conhece sabe que eu negocio muito assim. É um sistema que se baseia no Triple Screen Trading System do Alexander Elder, que eu desenvolvi depois e adaptei para a minha realidade. Basicamente e muito rapidamente, este sistema consiste em 5 grandes filtros. O primeiro grande filtro tem a ver com a tendência do índice. Nós, voltando um bocadinho atrás, teremos de ter todos os filtros alinhados para que tenhamos uma entrada, para que tenhamos uma sinalização de entrada. É então o sistema o seguinte: nós temos de ter o índice do título, o índice onde o título se insere, em consonância com a tendência que pretendemos negociar. Neste caso em concreto, por exemplo, se olharmos para o exemplo do CTT, teríamos de ter o PSI20 em modo bull, pelo menos de curto e médio prazo, para termos esse filtro em termos otimistas, para termos esse filtro positivo. O segundo filtro passaria pela tendência de longo prazo do título, ou seja, no gráfico semanal teríamos de ter uma tendência ascendente, que neste caso também cumpre esse requisito. Terceiro filtro, procurarmos uma correção no gráfico diário, uma correção a essa tendência ascendente que atingisse uma zona de sobrevenda, ou seja, uma zona de sobrevenda extrema. Ou seja, devemos ter, para o caso de posições longas, o título a atingir os 15 de estocástico, ou então para a abertura de posições curtas numa tendência descendente, o título a atingir os 85 em termos de estocástico. Se nós atingirmos, depois de atingirmos no terceiro filtro, e se os dois anteriores se verificarem, no terceiro filtro, se tivermos um padrão de inversão ativado no gráfico horário, então é essa a nossa sinalização de entrada. Vai ser esse o motivo que nós necessitamos, ou o último filtro, para ativarmos a nossa entrada, para despoltarmos a negociação. A entrada dar-se-ia na ativação do padrão de inversão e terminaria com um outro eventual padrão de inversão que o contrariasse. Ou então, dependeria depois da nossa estratégica, com uma inversão na ótica de máximos e mínimos relativos. Neste caso em concreto, a minha negociação terminou na quebra em baixa deste pequeno suporte nos 10,26 e atingiu de facto, enfim, acabou por gerar uma mais-valia substancial e normalmente este sistema é interessante porque apesar de dar poucos sinais, quando os sinais acontecem, gera uma mais-valia significativa. Este sistema, como eu dizia, é uma evolução do sistema de velas do Alexander Elder, que eu comecei a verificar que dava alguns sinais falsos, sobretudo em títulos do PSI20 durante o último ano, deu alguns sinais falsos e por isso fiz esta adaptação. Em relação ao CTT, dúvidas? Paulo pergunta... antes. O João pergunta qual é que é a melhor oportunidade de entrar no CTT. Eventualmente, uma formação de um padrão de inversão ou um breakout. Depende muito da estratégia. Eu, sinceramente, não gosto muito de negociar breakouts. É uma estratégia legítima, mas prefiro negociar pullbacks. Prefiro negociar, preferencialmente, inclusive, um padrão de inversão que surja antes do breakout. Neste caso, em concreto, sentir-me muito mais confortável se tivéssemos, por exemplo, aqui uma retração no gráfico de 4 horas. Se tivéssemos aqui uma retração, deixem-me só apagar o ruído.
Se tivéssemos aqui, neste caso em concreto, uma nova retração e depois um breakout ascendente, eu preferiria fazer a compra do título nesta zona, na zona que marcaria o máximo relativo ultrapassado em alta. Seria o local onde eu me sentiria mais confortável para fazer a negociação, sobretudo se antes desta linearidade ascendente houvesse aqui uma referência de negociação, um pequeno mínimo relativo que me aproximasse mais da zona de entrada. É uma questão muito pessoal, na minha opinião. Não há questões certas nem erradas para o momento da entrada, há muito mais um gosto pessoal. Sabemos também, já agora deixem-me dizê-lo, que quando nós entramos, por exemplo, quando se compara um pullback com um breakout, nós sabemos que a entrada no breakout normalmente leva a mais-valias de longo prazo superiores. Quando há um pullback, eventualmente poderá haver um enfraquecimento do título que o leva a acontecer e por isso geralmente a reação ascendente não é tão grande, mas geralmente a entrada no pullback é também mais segura. O Paulo pergunta se a zona a vigiar de médio prazo são os 9,9.2. Médio e longo prazo, exatamente, Paulo. O Nuno pergunta se é o estocástico ou o RSI. Eu guio-me pelo estocástico para esta estratégia em particular. De qualquer forma, ambos são osciladores. Eu acredito que vá eventualmente haver um sinal também no estocástico, no RSI, mas pelo backtesting que fiz, o estocástico é mais fidedigno. O Amaralis pergunta se já se falou da Sonai SGPS. Não, estamos a ir por ordem alfabética, só ainda vamos no C. Ok, vamos então passar ao título seguinte. O título seguinte é a EDP, que tem vindo a apresentar aqui no médio e longo prazo alguma contrariedade em termos de negociação para todos os curtos que a shortaram na quebra em baixa da linha de tendência. Repare-se, a EDP tinha vindo durante muito tempo, desde 2012, a progredir com uma ótica de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior e com um rápido movimento de inversão em V, e sempre que havia um movimento deste género, a EDP fazia um breakout e depois fazia um pullback que ultrapassava em baixa o anterior breakout. Esta ótica, esta sinalização, parece continuar a ocorrer. Apenas teve aqui uma pausa durante 2014, durante meados de 2014, e parece novamente estar a instalar-se este cenário, o que é fantástico para quem faz negociação de curto prazo, como já vamos ver. Reparem que neste momento nós temos a EDP abaixo da linha de tendência ascendente que a veio a guiar durante 2012 até 2014, quase até 2015, mas ainda assim a EDP tem vindo a crescer de forma significativa e já vai com 4, 5, eventualmente 6 mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Este último não poderemos ainda considerar porque ainda não ocorreu, mas ainda assim a cotação continua acima da zona de suporte, da zona de mínimo relativo, e por isso, eventualmente, poderemos vir a ter uma nova inversão rápida e uma nova ida para máximos. Já agora, muito rapidamente também, um sinal de alerta em relação à negociação de linhas de tendência que contrariem a tendência prevalecente, ou seja, estarmos a negociar com base numa linha de tendência ascendente quando a tendência é descendente. Mesmo que haja um breakout da mesma, nós podemos ter uma reconfiguração da linha de tendência com uma menor amplitude ou com uma amplitude diferente por baixo, sem que haja uma inviabilização do negócio. Neste caso em concreto, não temos uma linha de tendência bem definida, isto é só uma linha de indicação para exemplificar, mas de facto é um risco de fazer short a este tipo de linhas. Neste caso, acabou por não haver, na minha opinião, um sinal efetivo de short com base no movimento de 1, 2, 3 trend change. Neste caso em concreto, houve aqui, apesar de termos tido a quebra em baixa durante 2 sessões deste mínimo relativo, não houve um compromisso definitivo da zona de suporte e isso acabou por dar galvanização suficiente à EDP para ela se manter acima da linha d'água. Repare-se que o ponto-chave, o ponto fulcral nos 3.09 não foi quebrado em baixa. Serviu esse sim como um excelente suporte e é esse ponto que está neste momento a levar a EDP até muito próxima de máximos. Estamos neste momento pertíssimo dos máximos relativos. Isso poderá gerar alguma pressão vendedora, mas não é, na minha opinião, suficiente para gerar um impedimento de médio e longo prazo. Se a EDP tiver que fazer o breakout, vai fazê-lo e poderá, à semelhança daquilo que vimos para outros títulos, galvanizar-se um pouco se este breakout ocorrer. É importante que tenhamos em consideração isso, sobretudo se houver ideias de short.
Vamos ver aqui o gráfico horário para termos aqui uma melhor noção daquilo que eu estava a dizer há bocado. Repare-se que a EDP, a partir do momento, este é o de 4 horas, perdão, a partir do momento em que a EDP começa a fazer, que ela continua a fazer esta movimentação rápida em inversão, ela dá-nos ótimos sinais para o curto prazo. Reparem, neste caso em concreto, por exemplo, pegando aqui, sei lá, a partir de janeiro, tivemos aqui um Head and Shoulder Stop, que é, acredito que seja fácil de ver, vou só meter aqui o indicador. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Houve a quebra em baixo, uma reação descendente. Tivemos depois essa reação descendente a terminar num fundo em U. Fundo em U gera nova reação ascendente. Vamos ter aqui um duplo topo assimétrico que gera nova reação descendente. Tivemos inclusive aqui, consegue ver-se, um pullback até à zona quebrada. Nova reação descendente. Depois desta reação descendente, tivemos aqui um novo padrão de inversão que acabou por gerar uma nova reação ascendente. Nova reação ascendente que acabou por terminar uma vez mais com um padrão de inversão. E aqui, numa ótica de muito menor prazo, conseguimos ver uma vez mais um duplo fundo que acabou por gerar uma nova reação em alta. E estamos neste momento com a EDP a gerar um Head and Shoulder Stop, que é aquilo que a está a projetar para o movimento atual. O movimento atual descendente está baseado neste Head and Shoulder Stop que se gerou aqui no início de abril e estamos neste momento, de facto, continuar este movimento descendente que, eventualmente, se a lógica se mantiver, se o padrão se mantiver, vai culminar depois numa nova inversão de tendência, vai surgir novamente um novo padrão de inversão e vai nos dar, mais uma vez, uma nova oportunidade de entrada para quem ainda está fora. É por isso que eu, neste caso em concreto, sugiro que não haja uma precipitação em termos de entrada, porque se houver, de facto, se houver uma continuação da lógica que tem vindo a acontecer desde 2012, não é nada de novo, se houver essa lógica, vai haver aqui a sinalização de um padrão de inversão, seja ele qual for, no gráfico horário, e isso vai nos dar uma oportunidade de entrada longa, nem que seja de curto prazo. Se nós quisermos fazer uma entrada para longo prazo, ainda assim, na minha opinião, é pertinente que esperemos por uma inversão de curto prazo na EDP. Referências de negociação. Temos aqui como principal referência para o curto prazo aquele mínimo relativo que eu falava há bocado, nos 3,47. Estamos já muito próximos desse mínimo relativo, por isso, a haver uma inversão, é bom que ela aconteça depressa, mas não me espantaria também. Podemos ver, pelo nível de sobrevenda que ainda não existiu, que a EDP tem vindo a aprofundar um pouco mais os seus movimentos, por isso não me espantaria se tivéssemos um compromisso nesta fase deste mínimo relativo e uma aproximação do mesmo, por exemplo, aos 3.31, 3.32. É uma possibilidade que poderá vir a acontecer, poderá vir a concretizar-se e que devemos ter então também em cima da mesa. Dúvidas em relação à EDP? Deixem-me lá ir para cima nos vossos comentários. O A pergunta se a EDP está no canal ascendente. Isto no gráfico diário, correto? Vou presumir que sim. Uma Rising Wedge, eventualmente, mas parece-me um pouco forçada, para ser sincero. Isto porque, normalmente, esses padrões terminam em 3 meses e, neste caso, temos um prolongamento desse movimento um pouco superior. Por isso, eu acreditaria assim e consideraria assim mais uma ótica de um canal de negociação. Não é bem um canal, porque há uma convergência dos seus extremos, mas acreditaria muito mais na possibilidade de estarmos de facto a negociar aqui numa espécie de canal do que propriamente num padrão de tipo Rising Wedge. Esses padrões também, já agora, o Rising Wedge dá-se sobretudo quando nós temos um movimento prévio bastante forte e neste caso tivemos e estamos ainda numa ótica de lateralização no gráfico diário. Continuamos abaixo do máximo relativo que aconteceu em junho de 2014. Por isso, para já, acredito que estejamos aqui mais numa progressão, numa ótica de canal. Se isto se vier a verificar, poderemos perfeitamente ter então aqui uma aproximação, como eu dizia, pelo menos aos 3.4, havendo o compromisso deste mínimo relativo, sem que isso ponha em causa o médio prazo da EDP. Já respondi à questão do Paulo, penso eu. Acredito que possa vir a haver um compromisso deste mínimo relativo sem haver uma inversão de tendência.
Estas questões que ficaram aqui para trás podem já estar um bocadinho descontextualizadas. Se tiverem ficado por responder, pedia-lhes para as colocarem outra vez. O André coloca-me aqui uma questão em termos de estratégia. Repara, André, a questão que o André me coloca aqui é bastante pertinente. É importante considerarmos que devemos ter várias estratégias de negociação. Eu, de facto, tenho estratégias mais especulativas, tenho estratégias de médio prazo, estratégias para análise fundamental, estratégias de curto prazo. São situações que não entram em choque uma com a outra. Desde que haja um plano de trading prévio e que haja uma análise prévia daquilo que vai ser feito e que haja uma consonância em relação à coerência da negociação, não há qualquer tipo de problema em assumir dois tipos de posições e de estratégias completamente diferentes, como estas duas o podem ser. Importante, sim, isto para todos, é que não entremos num título com base numa estratégia e, se as coisas correrem mal, alterarmos depois a estratégia à medida que as coisas não nos agradam. Eu não queria entrar muito aqui nas partes mais teóricas. Já agora também vai haver, ainda não é público, mas posso deixar-vos já a indicação, vai haver mais um curso online de 40 horas que vai se iniciar em princípio em meados de maio. Para quem estiver interessado, pode ser interessante para se desenvolver estas questões mais teóricas. Não é de facto possível que hoje desenvolvamos, pelo menos como eu gostava, estas questões mais teóricas e de maior prazo, digamos assim. Em relação à EDP, mais questões que tenham para colocar? Bem, não havendo mais questões para a EDP, vamos passar à frente, vamos passar para a Galp. A Galp tem vindo a ser uma positiva surpresa, dada a atual situação da matéria-prima que a guia, ou pelo menos com a qual ela tem uma fortíssima correlação, como sabem. Tem vindo a ser uma boa surpresa porque ela está neste momento muito próxima dos máximos relativos de curto prazo. Já estamos a sensivelmente 10% dos máximos relativos de 2012 e de 2014, enquanto que o petróleo continua de certa forma a afundar-se. É neste momento uma surpresa para mim, porque esperaria uma coerência maior em relação ao estado da matéria-prima. Felizmente estou fora, tanto curto como longo, mas não deixa de ser uma situação a relatar. Verificou-se que a Galp deu aqui um impulso significativo ao seu estado atual, depois de contactar com a zona de suporte e depois de ter a ativação de um duplo fundo. Teve aqui um rápido movimento ascendente. Neste momento temos um movimento ascendente que está sem qualquer tipo de suporte a baseá-lo. Repare-se, houve aqui uma ultrapassagem de um dia para o outro, literalmente, da fortíssima zona de resistência, pelo menos da que se esperaria ser uma fortíssima zona de resistência, e temos neste momento a Galp a consolidar perfeitamente dentro do anterior range de preços que aguentou o título durante mais de 2 anos. Repare-se que, se nós olharmos para o gráfico horário da Galp, poderemos ver... Esperem lá, que eu vou só aqui apagar este ruído que ficou do CTT. Olhando aqui para o gráfico horário da Galp, poderemos ver que temos aqui um potencial sinal de perigo. Temos aqui um Head and Shoulder Stop que foi ativado. Não pode ser ignorado, porque de facto poderemos ter a Galp muito rapidamente a progredir, pelo menos para compensar o gap down, o gap up neste caso, perdão. Se a Galp vier a atingir a projeção do seu duplo, do seu Head and Shoulders, vamos ter pelo menos uma aproximação aqui à zona dos 11,36, que é a zona onde o gap se fecha. Se nós olharmos aqui para o gráfico diário, é bastante possível, é até provável que tenhamos de facto uma aproximação aos 11,34, 36 no curto prazo. Já no longo prazo, no médio prazo pelo menos, preocupa-me bastante mais o facto de termos aqui uma zona muito significativa sem qualquer tipo de suporte. É provável, é possível que tenhamos no curto prazo
pelo menos no médio prazo, uma aproximação à zona dos 10,50, 10,80. Isto, sobretudo se a matéria-prima, se o petróleo começar a fraquejar, é possível que haja aqui uma correção um pouco mais significativa da Galp, um pouco no sentido de compensar esta subida muito rápida e muito forte que se deu num curto espaço de tempo. É importante que tenhamos a Galp sob vigilância, como eu dizia, porque parece-me que, ao contrário das restantes empresas do PSI 20, em que tem vindo a haver uma subida sustentada, no caso da Galp pode ser uma subida um pouco mais assente em especulação de curto prazo e isso poderá vir a ser preocupante. Bem, então dúvidas em relação à Galp? O João pergunta-me se eu acho que poderá estar a haver uma ilha de inversão. Sim, é possível, mas é demasiado precoce falarmos sobre essa possibilidade. Duvido que tenhamos esse cenário, ou melhor dizendo, é demasiado improvável, é um cenário demasiado raro para considerarmos que ele pode estar a ocorrer nesta fase. Apesar de ser uma possibilidade, é uma possibilidade ainda demasiado remota para a considerarmos. O Eloy pergunta-me se eu acho que a Galp poderá estar a fechar o gap, ou se eu acho provável que isso possa vir a acontecer. Sim, acredito que sim. Podemos vir a ter. Eu também não queria falar muito sobre a teoria por trás do gap, mas muito rapidamente. Os gaps são normalmente zonas, não são fechados por acaso, eles são zonas de forte suporte ou forte resistência, consoante se o gap é ascendente ou descendente, porque o movimento que aconteceu de um dia para o outro, o forte movimento ascendente que levou o título a subir quase 10% desde o fecho até à abertura, vai fazer com que muitas das pessoas que queriam entrar no título não tenham conseguido fazer e com que aproveitem a oportunidade perdida da aproximação, neste caso aos 10,91, para voltarem a fazê-lo. E é isso que geralmente faz com que haja um aumento da pressão compradora e gere um movimento de reação ascendente na zona de gap. Por isso, respondendo, sim, acho que sim, que é possível. O A está a perguntar que gap é este. É o gap que fica entre os 10,90 e os 11,60, sensivelmente. Que tipo de gap? É um gap ascendente. Bem, não havendo mais perguntas em relação à Galp, vamos passar a Jerónimo Martins, que vem de seguida na nossa lista. A Jerónimo Martins tem vindo a ser também ela uma surpresa positiva, aqui um pouco mais previsível do ponto de vista de médio e longo prazo. Houve uma sinalização prévia da sua inversão nesta zona, em novembro de 2013, na tentativa de quebra em alta deste pequeno suporte. No caso, na altura era uma resistência. Houve depois um fraquejar significativo do título e só mais tarde, em janeiro já deste ano, é que houve a definitiva inversão de tendência e a definitiva quebra em alta deste padrão. Acabou por haver um rápido movimento de reação ascendente, tendo inclusive havido aqui uma consolidação significativa e estamos neste momento com o título acima daquela que era a nossa referência de médio prazo, os 10,66. A partir do momento em que houve uma quebra em alta dos 10,66, eu fiquei positivista na Jerónimo Martins, mais positivista para uma ótica de médio e longo prazo, mas ainda assim existe sempre a possibilidade e poderá estar a formar-se uma potencial zona de correção. Repare-se, nós tivemos aqui, e a Jerónimo Martins, deixem-me só dizer isto também muito rapidamente, é um título que também é bastante técnico e geralmente sinaliza as suas intenções antes delas ocorrerem. Reparem, neste caso em concreto, nós poderemos vir aqui perfeitamente a ter uma sinalização de perigo se nós tivermos a quebra em baixa dos 11,43. Se isso acontecer, se tivermos a quebra em baixa dos 11,43, teremos aqui um potencial topo, ou seja em forma de head and shoulders, topo em V, não interessa nesta fase, mas se isso vier a acontecer, podemos ter aqui uma aproximação aos 10,20. Não seriam de todo uma inversão definitiva de tendência, a sinalização de uma inversão, seriam, muito pelo contrário, uma ótima oportunidade de entrada para quem ainda está fora. Se isto se viesse a concretizar, seria um cenário moderadamente negativista, porque não colocaria de todo em causa a forte tendência ascendente do título. Repare-se, se nós considerarmos o movimento a partir dos 7,56 até aqui ao máximo relativo, os 50% são precisamente nos 10,20. E por isso, se tivermos uma aproximação aos 10,20, é uma aproximação que deve ser considerada normal e que poderá ser uma boa oportunidade de entrada longa numa ótica de médio e longo prazo.
Lá chegaremos, se for o caso, lá veremos na altura se isso ocorre ou não, se será algo mais profundo ou não. Olhando aqui um pouco mais, fazendo um pouco de zoom ao curto prazo, temos aqui, como se está a ver, um Head and Shoulders que pode levar a alguma preocupação. No gráfico de 4 horas consegue ver-se um pouco melhor. É um Head and Shoulders que está a formar-se, pelo menos um fundo em V. Poderá perfeitamente haver um compromisso da Jerónimo Martins em relação à tendência de curto prazo. Como eu disse, não significa isso que estejamos perante uma inversão definitiva de tendência, apenas perante uma eventual correção um pouco mais aprofundada. Isto é, recordo, o gráfico de 4 horas. Reparem que se nós olharmos para um gráfico de time frame muito inferior, poderíamos ver que houve uma antecipação a esse movimento aqui no gráfico de 30 minutos. Tivemos aqui um padrão de inversão que foi já ativado e por isso eu acredito que possa vir a haver um compromisso desta zona, da tal zona de suporte atual. Porque, de facto, e tenho vindo a falar muito sobre isso nas minhas análises de fim de semana, quando nós temos geralmente um compromisso de um padrão, de um micropadrão, num time frame muito inferior, o time frame que vem logo a seguir, ou 2 time frames a seguir, normalmente são comprometidos por essa inversão de curto prazo. Acredito por isso que haja um compromisso do suporte, que haja uma oportunidade de entrada na Jerónimo Martins um pouco mais abaixo, mas ainda assim é importante também que se reforce esta questão de forma bastante vivaz. Até que haja a quebra em baixa dos 11,30, não há qualquer tipo de padrão de inversão. Por isso mesmo, devemos estar atentos à possibilidade de se formar aqui mesmo, acima da zona de suporte, um eventual padrão de inversão. Repare-se, se nós olharmos, por exemplo, aqui para o gráfico de 1 hora, poderíamos ter perfeitamente dentro deste eventual suporte, acima deste suporte, podemos perfeitamente ter, por exemplo, aqui, imaginem, um duplo fundo ou um Head and Shoulders que nos sinalizasse uma oportunidade de entrada. Neste caso, se nós continuarmos a retroceder até pelo menos aos 11,40, temos já muito provavelmente o título a entrar em sobrevenda e aqui aplicar-se-ia o tal sistema de 5 filtros que eu tinha vindo a falar. São 2 hipóteses que estão em cima da mesa em relação a Jerónimo Martins, 2 hipóteses muito pertinentes na minha opinião, ou deixá-la cair um pouco mais e esperar por uma oportunidade de entrada aqui um pouco mais abaixo, ou então ver uma oportunidade de entrada acima da zona de suporte e entrar se houver sinais de força suficientes. Já agora, teorizando um pouco nesse cenário, imaginem que nós temos, por exemplo, aqui, sei lá, um fundo em V. Fundo em V de curto prazo. É importante que só venhamos a fazer uma entrada se houver a ativação do mesmo. Aquilo que se aplica a uma ótica, a ótica anterior da negociação para o caso de haver uma queda, aplica-se também à ótica de haver uma progressão e uma quebra em alta desta zona de resistência. É importante, na minha opinião, nesta fase esperarmos. Estamos aqui entre um suporte forte e uma resistência moderada. A probabilidade da tendência diz-nos que vai ser a resistência a ser quebrada, porque estamos numa tendência ascendente, por isso, até que haja sinais em contrário evidentes, devemos sempre dar prevalência à tendência ascendente. Por isso, na minha opinião, esperaria por ver um dos 2 cenários concretizados. Para quem está dentro, parece-me demasiado cedo testar uma saída. Esperaria pelo menos por uma desalavancagem da posição na quebra em baixa da zona de suporte aqui nos 11,27, 11,30 sensivelmente. Se houver, por exemplo, olhando aqui para o gráfico diário, imaginem um cenário muito negativista. Imaginem que nós temos aqui a quebra em baixa desta zona de suporte e vamos ver a nossa posição potencialmente comprometida numa ótica de curto prazo. Recordem-se, existem sempre referências de negociação que vão ser formadas entretanto. Para uma ótica de médio e longo prazo, uma desalavancagem da posição na quebra em baixa deste pequeno suporte não seria uma má ideia, na minha opinião. Isto quer dizer uma saída parcial, um fecho parcial da posição. Para uma ótica de longo prazo, na minha opinião, seria pertinente esperar por uma reação ascendente e fechar depois a posição após a quebra em baixa do mínimo relativo que daria origem à reação ascendente que vai
sempre acontecer. Mesmo neste Head and Shoulder Stop que nós tivemos aqui, houve uma reação descendente, mas houve uma nova reação ascendente. Só na quebra em baixa da reação descendente, da zona de reação descendente no mínimo relativo, é que houve a definitiva sinalização da inversão de longo prazo no título. E é aí que, na minha opinião, deve ser fechada toda a posição. Isto é também estratégia de negociação, não queria entrar muito por aí hoje, mas de facto tenham essas questões em consideração. Bem, questões em relação a Jerónimo Martins. O A, ainda em relação à Galp, pergunta-me se é um runaway gap ou um gap de exaustão. Dado o volume, é provável que seja um runaway gap. É bastante mais provável esse cenário do que um gap de exaustão. Normalmente o gap de exaustão nem é tão extenso, nem é tão forte. Mais questões. Rui, pergunta-me onde deveríamos definir o stop. Penso que já respondi a essa questão. O Otávio pergunta se a linha da NEC estiver inclinada de forma ascendente, não poderemos já estar no suporte. Essa é uma questão muito pertinente do ponto de vista técnico. Isto porquê? Porque para nós termos uma linha inclinada, deveríamos referenciá-la sempre por 2 pontos. Em primeiro lugar, ou melhor, em forma original, para nós termos quando nós temos um padrão em formação, a nossa referência deve ser sempre a referência prévia. E, havendo uma referência prévia, devemos referenciá-la com uma indicação horizontal. Imaginem que nós temos aqui um aprofundamento um pouco mais exorbitado. Imaginem, por exemplo, um cenário deste género. Em vez de termos tido aqui uma pequena reação descendente e depois uma reação ascendente, termos tido algo deste género. Aqui sim, teríamos um mínimo relativo bastante bem definido e seria legítimo, na minha opinião, dar inclinação à linha de tendência. No caso atual, nós temos aqui um ponto de inflexão muito ligeiro, mas é de facto demasiado ligeiro para, na minha opinião, se considerar. Sobretudo, se nós tivermos em consideração que o time frame prevalecente para este padrão é o gráfico de 4 horas. Se nós olharmos atentamente para o gráfico de 4 horas e para considerarmos um mínimo relativo, normalmente eu considero como um mínimo relativo termos pelo menos 3 velas a ir contra a tendência prévia ao movimento. Ou seja, neste caso temos uma tendência descendente, teríamos de ter pelo menos uma 3ª vela a ir contra a tendência do movimento para considerarmos isto aqui um mínimo relativo, na minha opinião. Por isso, eu considerá-lo-ia aqui como apenas um pequeno bounce e acredito que o mínimo relativo ainda vai surgir. Ainda vamos ter um aprofundar do movimento, mesmo que tivéssemos um cenário mais negativista, ainda teríamos um aprofundar do movimento e só depois é que teríamos esse tal bounce sinalizador, esse tal ressalto ascendente sinalizador que daria depois origem, esse sim, à segunda parte do nosso padrão. Importante também considerar do ponto de vista técnico que, ao contrário dos movimentos de inversão para ascendente, os movimentos de inversão para descendente normalmente têm uma segunda fase. Enquanto que, por exemplo, num padrão ascendente, num padrão que dá origem ao movimento ascendente, muitas vezes a força ascendente é tão grande que temos a quebra em alta da zona de resistência sem que haja um novo pullback e uma nova retração. Quando isso acontece de cima para baixo e dada a forma assimétrica como nós vemos nos mercados financeiros, geralmente este pullback, esta reação ascendente volta a acontecer. É uma reação ascendente que geralmente acontece com pouco volume, é muito menos provável termos um topo em V do que um fundo em V. Bem, voltando aqui às vossas questões. João Pedro pergunta aqui, diz que a estratégia dele para definir um stop loss passa por um filtro de 2 ou 3% abaixo do suporte. Esta questão é uma questão que dá pano para manga, João. É de facto uma questão muito complexa. Respondendo muito rapidamente, considero que isso não é correto porque é demasiado simplista. Porque devemos ter sempre em consideração a volatilidade do título para colocar o stop, ou então um ponto estratégico em termos de negociação, ou então preferencialmente os dois. Fazer uma utilização simplista de um stop percentual é um grande risco de nós sermos stopados vezes sem conta e não percebermos porquê.
Acontece, por exemplo, no BCP, não sei se eras tu que estavas a dizer há bocado que foste stopado no BCP algures. O BCP é um título extremamente volátil. Nós termos em consideração um stop de 3% para o BCP, ou termos na mesma ótica para os CTT os mesmos 3%, é completamente diferente, porque a volatilidade intraday do BCP é bem capaz de fazer disparar o stop e voltar a inverter. Enquanto que para os CTT os 3% se calhar são demais e nós já estamos a perder uma fatia significativa do nosso lucro potencial. Bem, isto era a explicação rápida para essa questão, ou melhor, a abordagem rápida para essa questão. A explicação não conseguirei dá-la de forma tão resumida. O Paulo pergunta, caso faça o segundo ombro, a quebra em alta seria por volta dos 12. A quebra em alta para uma inversão para ascendente, sim, eventualmente, por volta disso, esperando sempre pelo máximo relativo que esse duplo topo originasse. O A pergunta se a vela vermelha do dia de hoje não quebrou a linha de tendência bullish da Jerónimo Martins. Deixem-me lá espreitar. Eu acho que aqui estaremos perante mais uma situação semelhante àquela que falamos já há bocado. Muito rapidamente sobre linhas de tendência. Quando nós imaginem que nós temos aqui uma simetria perfeita numa linha de tendência. Eu não estou a ver qual é que é a linha de tendência que estará aqui em causa. Eu tenho o gráfico em escala semilogarítmica, isso poderá estar a influenciar a visão que temos. Imaginem que nós temos aqui diversos toques nesta linha de tendência e que o último aconteceu aqui em julho ou em junho de 2014. E desde junho de 2014 já passaram 9 meses desde o último toque. Isso por si só seria suficiente para termos um compromisso da linha de tendência e para que ela não devesse ser tão valorizada. Só o facto de termos de facto este grande gap intermédio levar-me a não valorizar uma eventual linha de tendência. Neste caso em concreto seria ainda menos provável que eu a valorizasse, porque de facto não consigo vê-la de todo. 7 de janeiro. De linha de tendência ascendente, será? Deixem-me ver. Linha de tendência bullish, claro, peço desculpa. Não estava a perceber. Tenho dificuldade em traçá-la de uma forma sólida do ponto de vista técnico. Esta questão também, muito rapidamente, eu estou a tentar não dissipar demasiado, mas acho que estas questões são importantes do ponto de vista formativo. Quando nós temos uma linha de tendência com uma amplitude demasiado elevada, como seria esta, mesmo que tivesse consistência técnica, que eu neste momento não estou de facto a conseguir verificar, quando nós temos uma linha de tendência demasiado apicolada, devemos dar-lhe um desconto caso ela seja quebrada, porque é expectável que ela seja quebrada, porque é uma linha de tendência com uma significância ou com uma amplitude tão grande que a sua quebra é completamente inevitável. É impossível nós mantermos uma tendência com uma ascensão de uma inclinação de 60% durante mais do que 3, 4, 5 meses. Por isso é inevitável que haja uma quebra e que haja um redesenho da linha de tendência um pouco mais abaixo. Uma linha de tendência formada de um ponto de vista um pouco mais sustentável. Eventualmente, imaginem, já estamos um pouco distantes do ponto de vista prático, mas poderíamos perfeitamente, se fosse nesta fase, ter aqui uma quebra da linha de tendência para se vir redesenhar nesta aqui que vem de trás e que seria um pouco mais sólida. E exatamente como o Paulo disse. Bem, vamos então passar à Mota-Engil. A Mota-Engil foi analisada por mim há relativamente pouco tempo, penso que há 1 ou 2 semanas, não há ainda muitas novidades, vou só fazer um pequeno update, depois recomendo a quem ainda não viu a análise para dar uma espreita dela, mas muito rapidamente nós temos aqui a Mota-Engil e na minha análise eu dizia que estava com algum receio que poderíamos ter aqui, mesmo havendo aqui um prolongamento deste canal que, volto a referir aquilo que acabei de dizer, não é significante do ponto de vista técnico, porque em primeiro lugar só temos 2 toques e em segundo lugar porque passou demasiado tempo entre os toques, mas de facto a Mota-Engil não está ainda bullish. Ao contrário da maioria dos títulos que temos estado a ver, a Mota-Engil está ainda com um médio e longo prazo, com um grande compromisso. Estamos ainda abaixo deste que é o grande ponto de referência, 4.36. Abaixo dos 4.36, aparentemente a Mota-Engil estará apenas a criar um ressalto ascendente e não muito mais do que isso. Por isso é de facto
de considerar a possibilidade de nós podermos ver a Motengil nos próximos tempos a retrair um pouco mais. É importante também considerarmos que temos a Motengil muito numa zona de forte sobrevenda. Isso não quer dizer, contudo, que haja espaço para já para uma reação significativa. É importante que o vigiemos. Eu dizia também, na última análise, que poderíamos estar aqui perante um eventual movimento de consolidação e que, se este movimento de consolidação fosse quebrado em alta, poderíamos ir atacar este máximo relativo. Se ele fosse comprometido em baixa, poderíamos ter a Motengil em maus lençóis. Tendo aqui um padrão de consolidação quebrado em baixa, e se o considerarmos pela sua amplitude, podemos estimar a projeção potencial da sua queda. Enfim, provavelmente já foi atingida. Estaria aqui nos 3.1, que é precisamente onde parece estar a formar-se um suporte de curto prazo. É importante termos em consideração esta questão também. Reparem que é um suporte que já vem de trás e, se for comprometido, pode perfeitamente atirar a Motengil para uma situação um pouco mais preocupante. Vamos olhar aqui para o gráfico horário para conseguirmos ver melhor essa questão. Reparem que aqui na Motengil nós poderíamos descortinar um potencial padrão de inversão. Temos aqui a Motengil neste momento precisamente acima de uma zona de fortíssimo e de importante suporte. Se a Motengil comprometer esta zona e se quebrar em baixa este suporte, vamos tê-la com grandes dificuldades técnicas. Reparem, como eu estava a dizer, podemos perfeitamente considerar aqui um padrão de inversão. É possível que tenhamos nesta fase uma reação à zona de suporte, que é um suporte ainda bastante importante e bastante forte do ponto de vista técnico, mas se esta reação não for suficiente para ultrapassar em alta os máximos relativos, podemos ter muito rapidamente a Motengil a comprometer a sua fase ascendente numa ótica de curto e médio prazo. É por isso fundamental que se vigie este suporte. Este suporte é nesta fase decisivo, os 3.10. Se os 3.10 forem quebrados em baixa, teremos a Motengil em problemas. Olhando para o gráfico horário, neste momento estamos no de 4 horas, olhando para o gráfico horário, reparem que já tivemos aqui a inversão, uma eventual, mesmo que o queiramos considerar com este topo, tivemos aqui um eventual padrão de inversão. Mesmo que consideremos, por exemplo, uma estratégia de consolidação, um padrão semelhante a um triângulo, reparem que a grande conglomeração de preços se dá na sua base e não no seu topo. Como eu tenho vindo a dizer repetidas vezes, quando nós temos uma conglomeração de preços próximo da base de um padrão, é provável, geralmente, o que geralmente acontece é que há uma quebra em baixa. Foi essa a preocupação que eu manifestei na análise que fiz à Motengil. Tinha já indicado que isto poderia estar prestes a acontecer e neste momento preocupa-me também bastante a rápida linearidade descendente com que ocorreu esta aproximação à zona de suporte. É um sinal de preocupação a ter em consideração também e, por isso, torna-se mais do que nunca fundamental que vigiemos esta zona de suporte. Apesar dos resultados apresentados nesta semana pela Motengil, inclusive pela Motengil África, com boas indicações em termos financeiros, é importante que, em termos técnicos, respeitemos aquela sinalização de perigo que nos está a ser dada. Se houver, pelo contrário, uma quebra em alta da zona de resistência, que neste momento está nos 3,68, então aí sim é possível que nós tenhamos a Motengil a caminhar rapidamente para os 4,37. É um cenário que também deve ser considerado, apesar da distância percentual não ser muita, são ainda assim 20% de potencial mais-valia que poderão vir a ocorrer. Olhando aqui só para a Motengil de uma diferente perspectiva, reparem, depois deste duplo fundo, nós ainda não tivemos uma consolidação digna desse nome e podemos perfeitamente estar neste momento a fazer apenas uma consolidação. Se a Motengil, se este pequeno médio suporte aguentar, podemos ter aqui uma boa oportunidade de entrada. Se isto ocorrer, no gráfico horário iremos ter aqui uma sinalização que pode inclusive surgir em forma de duplo fundo. Temos neste momento aqui um eventual cenário possível de duplo fundo e imaginem que nós tínhamos aqui a quebra em alta deste pequeno padrão de inversão. Então aí sim seria legítimo testar. Isto contando para que se perceba com esta seta azul como uma eventual progressão do preço.
reação ao suporte, reação ascendente, nova descida, nova reação ascendente, novo toque neste suporte e quebra em alta do mesmo. Se assim fosse, poderíamos estar aqui perante uma oportunidade interessante de entrada na Mota-Engil. É um cenário que também deve ser tido em consideração, porque, como eu disse, não tivemos ainda uma consolidação digna desse nome na Mota-Engil e por isso poderíamos perfeitamente estar com esse cenário em mente. É então por isso fundamental que vigiemos, mais uma vez não me canso de dizer, o suporte dos 3.10 e a resistência nos 3.25. Se a resistência for quebrada em alta, pode ser mesmo para quem esteja fora importante ou interessante estar aqui uma pequena entrada de curto prazo. Quando muito, poderemos ter apenas uma ligeira progressão para depois termos uma nova recuperação descendente. Enfim, a ver vamos, temos aqui alguns cenários em cima da mesa para a Mota-Engil, não é neste momento o título mais famoso em termos técnicos do PSI 20. Perguntas em relação à Mota-Engil? Deixem-me olhar para trás. Triplo topo, eventualmente, mas enfim, podemos considerá-lo. Para quem está dentro onde colocar o stop, penso que já tinha respondido a essa questão, respondendo de forma um pouco mais exata. O stop deixem-me ver, exatamente, poderíamos deixar um stop precisamente abaixo desta zona de suporte, tendo em consideração um fator de volatilidade. Deixem-me ver se eu tenho aqui algum indicador de volatilidade, só para falar muito rapidamente sobre essa questão. ATR. Ok. Temos aqui um indicador de volatilidade. Não vou estar agora a explicar o seu significado, depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Eu tenho inclusive um indicador de volatilidade que utilizo normalmente, que é pessoal, eu já deixei o código, acho, inclusive no blog, pelo menos para as pessoas que já fizeram formações comigo, eu já lhes deixei o código. Normalmente o que eu faço é, ao indicador de volatilidade, somar um fator de ponderação. Temos neste momento, por exemplo, o índice ATR com uma volatilidade média nos últimos 14 dias de 4 cêntimos. Isso significa que a minha zona de referência, que seria, deixem-me só tirar aqui o indicador, a minha zona de referência, que seria nesta zona, por exemplo, os 3.07, se eu quiser deixar abaixo deste mínimo relativo, ou mesmo, se calhar o mais correto, 3.096, baixar 4 cêntimos. E somar a isso um fator de volatilidade, por exemplo, de 50%. Neste caso, então, poderíamos deixar, por exemplo, o nosso stop nos 3.03. Dependeria da nossa intenção em termos de negociação. Poderíamos, inclusive, considerar não o suporte em si, mas uma zona de suporte um pouco mais prolongada. Na minha opinião, esta seria a zona mais concreta para fazermos a colocação de stop, por isso, eventualmente, nos 3.0406 poderia ser agora um bom local para fazer a colocação do stop. Pelo menos no stop parcial. O Rui pergunta qual seria a melhor estratégia para perceber a ativação do duplo fundo ou do fundo em V. Uma vela acima, duas, tem importância serem velas com fecho positivo. É uma boa questão também, mas que não é fácil dar uma resposta rápida a essa questão. Uma vez mais, há diversas estratégias para o fazermos. Temos, por exemplo, uma estratégia que passa também por um índice de volatilidade, fazermos exatamente aquilo que eu disse, mas ao contrário, fazermos uma soma da volatilidade ao contrário. Poderíamos esperar, por exemplo, por um fecho em alta ou, por exemplo, por uma vela totalmente acima da zona de resistência. Há imensas estratégias, depende muito da nossa postura em termos de negociação, depende muito dos nossos objetivos, depende, por exemplo, se estamos à frente do computador a fazer uma monitorização intensiva ou se estamos a deixar uma estratégia automática. Enfim, demasiado extensa, uma pergunta muito boa, mas com uma resposta demasiado extensa para ser agora explorada na totalidade. O A indica que a correlação com o crudo também é importante na Mota-Engil, sem dúvida, sobretudo de forma duplamente indireta, sobretudo porque a Mota-Engil está a ser muito influenciada pela Mota-Engil África, que por outro lado está a ser influenciada por Angola, que por outro lado está a ser influenciada por uma quebra significativa no preço do petróleo. Eu diria que
isto também é outra questão muito mais profunda que não queria explorar, mas diria que a correlação do crudo com a moto em Gil África os mercados têm vindo a exacerbá-la, é demasiado grande, na minha opinião, face àquilo que é a realidade da carteira da moto em Gil África. Por consequência, acredito que o efeito do crudo na moto em Gil deveria também ser um pouco menor. É possível que haja um ajustamento desta correlação no curto e médio prazo. Bem, mais perguntas em relação à moto em Gil? Temos neste momento mais 1, 2, 3, 4 títulos para explorar. Bem, vamos passando então a nós. A nós tem vindo a apresentar um comportamento muito positivo, sobretudo desde a ativação deste padrão de inversão em setembro de 2014. A partir desse momento apresentou aqui um padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior e tem vindo a renovar novos mínimos. Estamos neste momento perante aquilo que parece ser mais repare-se, uma vez mais tivemos aqui um indicador de volatilidade a dar uma sinalização de compra. Tivemos também no gráfico horário, se não me falha a memória, uma sinalização de entrada. Exatamente, tivemos aqui um pequeno duplo fundo no gráfico horário. Por isso, segundo aquele indicador que eu estava a falar, poderíamos ter aqui perfeitamente tido uma tentativa de entrada na nós. A verdade é que tivemos ainda assim um compromisso nesta pequena zona de referência de curto prazo, nos 6,54, poderia ter levado o título a fazer uma queda um pouco mais profunda. Não tivemos o seu compromisso na totalidade, mas ainda assim, para quem ainda está fora e para quem está para quem tem um objetivo de longo prazo, eu esperaria pela quebra em alta da zona de resistência. Estamos neste momento bastante próximos desta pequeníssima zona de resistência, mas ainda assim significante, e por isso será sensato para quem quer testar uma entrada fazê-lo só depois de se reverificar o sinal de força em termos de curto prazo e de haver uma ultrapassagem em alta desta referência. Repare que também estamos pertíssimo, do ponto de vista técnico, estamos a pouco mais de 3% de distância dos máximos relativos, por isso também não fará muito mal esperar um pouco mais. O comportamento da nós neste momento preocupa-me só por um aspecto, é que estamos a fazer uma progressão quase livre de suportes e isso, quando for para correr mal, pode correr mal à séria e poderemos ter uma quebra significativa em termos de cotação. É ainda precoce, repare-se, todas as sinalizações que têm vindo a ocorrer na nós, têm vindo a ser, em termos de volume, têm vindo a ser com volume elevado, têm apresentado um comportamento muito interessante, também por perda de competitividade da PT, por tudo aquilo que tem vindo a ocorrer e, enfim, acaba por haver aqui um benefício indireto da nós, mas nesta fase tudo aquilo que nos indica no gráfico diário é para uma continuação do movimento ascendente. Se olharmos para o gráfico horário, podemos de facto ver que houve aqui um pequeno padrão de inversão que está a galvanizar o título. Neste momento já houve o atingir da projeção deste pequeno padrão de inversão. Estamos aqui perante um padrão, enfim, se quisermos em termos de curto prazo, as grandes referências serão estas duas linhas de suporte. Nós temos aqui dois picos que poderão vir a ser um duplo topo, e por isso deve ser tido em consideração a possibilidade de haver um compromisso desta zona. É por isso, na minha opinião, que deverá ser colocado um stop parcial da posição abaixo desta zona de referência. Não um stop total, porque mesmo que haja uma correção, temos um espaço significativo para que haja uma correção sem que isso comprometa o médio prazo. Repare-se que, na minha opinião, nesta fase, a grande referência de médio prazo está nos 5.4, muitíssimo longe da atual zona, por isso não temos para já grandes motivos para temer uma inversão de tendência de longo prazo. Temos ainda assim a possibilidade de ter uma correção um pouco mais tensa, dada a linearidade ascendente, como eu dizia anteriormente, que nos deixou quase livres de suporte de referência e por isso poderemos ter um movimento um pouco mais prolongado. Para já, tudo indica que vai haver em breve uma nova quebra em alta da zona de resistência e uma nova ida a máximos históricos. É isso que neste momento a força ascendente do título quer parecer indiciar,
Quando nós temos um título em máximos e com forte pendor ascendente, nós temos de acreditar que vai haver sim um compromisso da zona de resistência e não da zona de suporte. Sobretudo se tivermos em consideração que houve de facto uma ativação aqui de um pequeno padrão de inversão que galvaniza então o título. É isto em relação a nós. O A refere-se a uma Morningstar. Eu, normalmente, como quem me conhece sabe, normalmente não me guio por velas, faço uma... Aliás, no fundo nós tiramos as mesmas conclusões, mas de formas diferentes. Eu olho para o interior da vela, olho para o time frame mais reduzido, time frame onde ocorreu a vela, e vejo o que é que lhe aconteceu. Neste caso, a Morningstar corresponde precisamente ao duplo fundo que eu referenciei. Por isso, estamos com a mesma visão. Eu só, muito rapidamente também, para quem não está tão familiarizado com a minha negociação, só me refiro normalmente aos padrões e prefiro um padrão do que uma vela, porque o padrão, em termos de referências de negociação, consegue nos deixar perfeitamente à vontade, porque temos referências de negociação muito mais palpáveis. Repare-se que neste caso, se nós quiséssemos testar aqui a ativação deste duplo topo, deste duplo fundo, poderíamos deixar um stop logo abaixo da sombra desta vela, que não existe se nós considerarmos uma vela diária que engloba toda esta situação. Bem, vamos então para a Portugal Telecom. Portugal Telecom, que continua a ser a grande desilusão do PSI 20. Neste momento o PSI 20 só não está a subir mais porque a Portugal Telecom o tem vindo a penalizar de forma significativa. Tem vindo a ser um título que vem a desiludir já há muito tempo. Eu tinha a última análise que penso que lhe fiz, terá sido talvez nesta zona, levantei na altura a possibilidade de, se ela tivesse força ascendente para quebrar os 1.8, poderíamos ter uma aproximação pelo menos aos 2.4. Ela não teve de todo força ascendente sequer para ultrapassar a primeira fase da zona de suporte, quanto mais para ultrapassar a segunda fase. Houve a quebra em baixa do anterior suporte, houve uma nova ida a mínimos e tem sido assim consecutivamente. A PT neste momento não tem força suficiente, não tem uma demonstração de força suficiente para me levar a acreditar que haja qualquer milagre que a leve a ressuscitar. Neste caso, temos vindo consecutivamente a renovar mínimos e não parece haver sinalização do contrário. É ainda assim de considerar que de vez em quando surgem reações muito fortes, sobretudo devidas à fortíssima sobrevenda que ocorre. Repare-se que neste caso, se nós considerarmos o mínimo relativo, tivemos aqui um ressalto que chegou aos 73% em pouco mais de 3 dias. Isto é de facto algo bárbaro, algo que quase impossibilita um short seguro, porque não é prudente fazermos um short, pelo menos sem um stop, porque há um perigo iminente de short squeeze e isso poderá levar o título a subir 40%, 50%, 60% muito rapidamente. Isto é bom para quem gosta de especulação. Para mim, que gosto de entradas sustentáveis, não é de todo um cenário a ter em consideração, por isso prefiro ignorar a PT. Olhando aqui, de qualquer forma, para o curto prazo, repare-se que temos neste momento uma zona de resistência. Repare-se que, voltando um bocadinho atrás, eu, apesar de ignorar a PT, não a desprezo. Ou melhor, apesar de não a negociar neste momento, não a ignoro totalmente. Se ela mostrar força ascendente suficiente para me levar a acreditar que possa vir a gerar uma inversão de tendência, eu sou o primeiro a entrar nela.